Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Na aula anterior você aprendeu as etapas que integram o processo de segurança da informação. Se ainda não aprendeu, retorne lá na aula e assista novamente. Agora você será apresentado as tecnologias que garantem a segurança da informação. Conforme você verá, cada um deles oferece uma série de vantagens e desvantagens que devem ser levadas em conta, tá? Então as escolhas devem ser feitas assim, confrontando as características dos mecanismos com as prioridades de cada empresa. O primeiro deles é chamado Firewall. O Firewall é uma importante medida de segurança que tem assim por objetivo controlar o fluxo de informações entre as redes. Ele serve, por exemplo, para regular o tráfego de dados de uma rede ligada à internet, evitando assim os efeitos nocivos que a ação desprecavida de alguns usuários pode provocar. E além disso, ele busca impedir o acesso não credenciado à rede, protegendo-os de possíveis invasores. O próprio nome ilustra bem a função do firewall. Da mesma forma que uma parede de fogo impede o alastramento de incêndios, o firewall computacional funciona como uma barreira para ameaças virtuais. E a instalação de um firewall pode ser feita com hardware e também com software. Há também firewalls mistos, tá? Que combinam ambos os tipos para um controle mais intensivo dessas trocas, tá? Então a função desse dispositivo consiste basicamente em rotear a comunicação, avaliando que mensagens, programas ou arquivos são seguros, podendo autorizar ou não o seu trânsito ali pela rede. Características como, por exemplo, o IP de origem ou de destino, bem como o tamanho, os tipos de dados, são alguns dos critérios utilizados para restringir o fluxo de informações entre as redes, tá? Todo firewall deve ser configurado de acordo com o nível de segurança adequado às necessidades da empresa. É preciso, por exemplo, estipular quais dados são confiáveis e, portanto, pode circular livremente pela rede e quais devem ter assim, um tráfego proibido. Então, a criação de regras é chamada política de firewall. Dentre as diversas políticas existentes, há duas que se destacam mais. É a chamada Default Permit, que é a política de segurança, que parte do pressuposto que tudo que não é proibido é permitido. Ela confere maior liberdade aos usuários em detrimento da segurança da rede. Sua utilização é recomendada quando as ameaças são remotas e as informações contidas na rede não exigem assim, um nível muito alto de proteção. O outro tipo é chamado Default DEM, que é a política de segurança oposta ao Default Permit. A política Default DEM, pessoal, entende que tudo que não é permitido é proibido. Ela coloca em primeiro lugar a segurança da rede, restringindo bastante a liberdade dos usuários. Devido aos limites rígidos que impõem a circulação de dados, ela atende bem às necessidades de redes, cuja prioridade é a segurança. Como você pode ver, não existe uma configuração padrão de firewall. Muito pelo contrário, ele deve ser moldado de acordo com as características de cada rede. Então, além de oferecer ganhos com flexibilidade, o firewall é uma ferramenta prática. Ele não precisa ser instalado em todos os computadores que serão protegidos. Sua utilização pode ser implementada a partir de uma única máquina que atuará assim como firewall para toda a rede. Há ainda diversos tipos de firewall, o que apresenta diferentes vantagens e também vulnerabilidades, tá? Novamente, a sua escolha deve ser feita com base nas especificidades da rede. Pessoal, já ouviram falar de filtragem de pacotes, ou também conhecido de packet filtering? É um sistema, pessoal, de filtragem de pacotes e é responsável por permitir ou bloquear o trânsito de determinada sequência de dados, também conhecida como pacotes. Para tanto, posiciona-se um roteador chamado Streaming Router entre a rede interna e a internet, e seu funcionamento pode ser comparado a dos scanners de bagagem usados nos aeroportos, por exemplo. Quando identifica um pacote suspeito, sua passagem é imediatamente bloqueada, da mesma forma que líquidos e metais não podem entrar assim a bordo de um avião, por exemplo. O Streaming Router conta com uma série de critérios para autorizar a entrada ou a saída dos dados. Ele pode, por exemplo, proibir o envio e o recebimento de dados envolvendo endereços de IP considerados perigosos. Já os serviços que fazem parte do dia a dia da empresa, como acesso aos serviços de e-mail de rede, são permitidos. Você mesmo já deve ter percebido que por motivos de segurança e disciplina, muitas empresas bloqueiam softwares e mensagens instantâneas. Normalmente as empresas fazem isso. Embora o sistema de filtragem de pacotes seja muito utilizado, principalmente em redes menores, há casos que em normas que regulam o fluxo de informação tornam-se complicadas ou defasadas demais. Às vezes as regras não são abrangentes o bastante,
permitindo-se que estabeleçam comunicações suspeitas, o que promete, pessoal, a segurança de toda a rede. Pessoal, outro tema muito importante também é chamado Bastion Hosts. Bastion Hosts. O Bastion Hosts, ou estação de bastião, são máquinas seguras instaladas em pontos de rede que são mais vulneráveis a ataques. Pense no Bastion Host como um porteiro que trabalha no hall de entrada de um edifício empresarial. Sua tarefa consiste em monitorar o lugar por onde todos os visitantes passam, assegurando que todos eles se identifiquem. É ele que autoriza ou nega o seu ingresso no prédio, garantindo a segurança do local. Com o Bastion Host não é diferente, ele fica posicionado em um ponto estratégico onde é capaz de averiguar a comunicação dentro da própria internet e o fluxo de informações entre a rede interna e a internet. Tá? Então, para torná-la ainda mais eficiente, é possível utilizá-la em conjunto com outros tipos de firewall, intensificando ainda mais a segurança. Pessoal, no entanto, é importante frisar que o Bastion Host só deve ser implementado quando necessário. A sua utilização não teria sentido, por exemplo, para regular o fluxo de pacotes entre duas redes que não apresentam ameaças uma para a outra. Por outro lado, se você está lidando com redes que não têm confiança mútua nas suas trocas de informações, a instalação do Bastion Host em cada uma delas pode ser uma alternativa para regular o tráfego de dados. Já nos casos que um Bastion Host está ligado à internet, é imprescindível reforçar sua proteção. Imagina o estrago que pode ser causado se um dos principais dispositivos de segurança é desabilitado, deixando a rede interna completamente vulnerável à ação de hackers e de crackers. Pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. Agora vamos entender sobre o firewall de controle de aplicação. Esse tipo de firewall também é bastante conhecido como servidor de proxy. Uma das grandes vantagens que oferece diz respeito à comunicação com a internet, que passa a ser indireta, ou seja, o proxy ocupa o papel mediador entre o usuário e a web. O trânsito de informações entre a internet e a rede interna só acontece mediante a aprovação do firewall. Podemos dizer que o monitoramento do fluxo de pacotes de proxy é mais eficiente que os demais. Afinal de contas, nada acontece entre o usuário e a internet sem o seu consentimento. Não é à toa que esse tipo de firewall é frequentemente escolhido por empresas de grande e médio porte. Tá? Então a mediação nesses casos nada mais é do que uma precaução. Vamos supor que um funcionário esteja prestes a instalar um programa não autorizado na rede interna da sua empresa. O servidor proxy receberá a requisição do usuário para fazer o download do programa. No entanto, a ação só será executada se estiver de acordo com os critérios de segurança da empresa. Em primeiro lugar, o firewall examinará o protocolo de IP, tá? O IP, o Internet Protocol, da aplicação cujo uso será solicitado, a fim de proteger a identidade do usuário. O servidor proxy irá uma conexão externa para receber os dados da internet, evitando que os crackers aproveitem a oportunidade para roubar os dados da rede interna. Uma vez tomadas essas medidas preventivas, tanto a instalação do programa como o não autorizado, quanto a possibilidade de um roubo de informações internas, durante a conexão tornam-se bastante improváveis. E é curioso pensarmos que, embora o usuário tenha a impressão de que está interagindo diretamente com a internet, ele na verdade está se comunicando com o firewall, tá? Que vai examinar os seus pedidos. Se a sua requisição for aprovada, o firewall vai criar uma conexão externa segura com a internet, encaminhando as ações pedidas pelo usuário e assim desenvolvendo as respostas da web. E com isso não há contato direto entre o servidor real e o usuário, evitando a exposição dos dados internos da rede. O que existe é um contato mediado pelo firewall, que julga se a requisição do usuário está ou não de acordo com a política de segurança da empresa. Então o firewall, pessoal, pode inclusive negar a autorização por diversas ações, como a exportação e importação de arquivos. Não é de admirar que os proxies sejam considerados mais seguros do que os filtros de pacote. Afinal, ao invés de regular o fluxo de dados com base em um número limitado de regras, o firewall controla, ele tem um controle de aplicações que está presente em todas as ações dos usuários, impedindo a concretização daqueles que expõem as redes aos riscos cibernéticos. Então, agora vamos entender sobre os gateways. O nível de circuito, ou gateways a nível de circuito, são simplesmente uma simplificação do firewall, de controle de aplicação. Da mesma forma que o servidor proxy ele é responsável por determinar que conexões devem ser permitidas e quais devem ser abordadas, porém ele cumpre essa tarefa no formato de um circuito entre as redes, interna e externa, repassando dados entre os usuários envolvidos. Uma das principais diferenças entre o chamado gateway a nível de circuito e o firewall de controle de aplicação está relacionada ao tratamento que cada sistema dá aos dados. Na comunicação em circuitos, os computadores trocam uma vez só o volume de grandes dados. No caso dos proxies, o tráfego de dados não funciona assim.
O firewall de aplicação examina pacote por pacote, dado por dado, verificando o endereço de origem de cada um deles. Para entender melhor essa diferença, coloque-se no lugar de um funcionário responsável, por exemplo, por arquivar documentos. Se você utiliza a técnica de gateway a nível de circuito, quando recebe uma pasta, você não vai precisar abri-la para examinar o seu conteúdo, você vai simplesmente examinar a procedência da pasta como um todo e arquivá-la. Já se você seguir os procedimentos indicados pelo firewall de aplicação, você vai abrir a pasta e examinar a origem de cada um dos seus dados, documento por documento. Agora, já que entendemos esse conceito, pessoal, referentes ao firewall, por que usar um firewall mesmo? Para que a gente utiliza? Tá? Com base nas funções desempenhadas pelos diferentes firewalls, você já deve ter percebido que eles oferecem inúmeras vantagens para os seus usuários. Mesmo assim, vamos analisar alguns principais benefícios que esse importante mecanismo de defesa oferece. O firewall impede que o funcionário de uma rede corporativa tenha acesso a sites proibidos, impondo restrições ao uso que faz da internet. Por meio das medidas de segurança adequadas, é possível impedir o download de programas nocivos e evitar a exposição desnecessária dos dados da rede interna e a conexões perigosas. Inclusive, já existem firewalls com recurso de log, que identifica os usuários responsáveis por utilização indevida dos computadores. Quando o assunto é vírus, o firewall também se mostra uma ferramenta bastante útil. A verificação de procedência do tráfego de dados pode nos alertar quando estamos em uma conexão insegura, evitando que fiquemos expostos às ações de pragas digitais. Isso ocorre porque o firewall, pessoal, é eficiente no bloqueio de ações não autorizadas. Além disso, conforme você mesmo pode ter visto, esse sistema é bastante flexível. Isso deve exclusivamente à existência de vários tipos, mas também a possibilidade de configurá-lo, adaptando às necessidades e objetivos da segurança de cada empresa. Sim, pessoal, entenderam os tipos de firewalls e as vantagens de utilizá-los? Agora vamos analisar outro conceito importante chamado sistema de detecções de intrusões. Como acabamos de ver, o firewall compõe um sistema de segurança complexo, podendo sofrer ajustes de acordo com o perfil da rede. Com o sistema de detecção de intrusões não é diferente. Há desta forma mais simples até as mais sofisticadas, que visam a construção de um sistema seguro e sólido. Contudo, pessoal, antes de mais nada é preciso entender que é preciso implementar um sistema de detecção de intrusões se existem outras ferramentas de segurança dos dados. Então tem que analisar. Como os firewalls, por exemplo. Ora, a resposta é simples. Os firewalls são úteis quando há um nível mínimo de confiança nos funcionários. Ele talvez não fosse tão eficaz na detecção de uma mudança de comportamento do usuário ou alteração de suspeita de senha, por exemplo. O problema, pessoal, é que o foco principal da atenção a esse dispositivo é a ameaça externa. Portanto, a utilização exclusiva de firewalls não seria justificável em contexto onde funcionários são de confiança e as informações que transitam pela rede não têm valor crucial para a empresa. Porém, pessoal, a sociedade contemporânea trouxe outros desafios. Como já vimos, práticas como o outsourcing e o offshoring, eles estenderam o acesso à rede a empregados temporários e a filiais em outros países, ampliando consideravelmente o número de pessoas credenciadas. Para agravar ainda mais essa situação, o aperfeiçoamento tecnológico inventa constantemente novas formas de ataques, constituindo um verdadeiro desafio para a segurança da informação. É nesse contexto, pessoal, que surgem os sistemas de detecção de intrusões, ou simplesmente chamado IDS, Intrusion Detection System, como instrumentos mais sofisticados. Eles consistem em sistemas de segurança automáticos, cuja função envolve o monitoramento do tráfego de pacotes. Tais sistemas têm o objetivo de identificar tentativas de acesso não credenciada à rede interna, dispõem também por meios necessários de reagir a ataques. É justamente essa capacidade de percepção e resposta automatizadas que fazem do IDS, pessoal, um dos dispositivos mais eficientes na defesa digital. Porém, como funcionam esses mecanismos de forma que eles conseguem tão prontamente identificar as ameaças e busca de sua supressão? Como era de se imaginar, pessoal, qualquer IDS conta com informações sobre diferentes tipos de ataques. Por isso, toda vez que percebe alguma modificação no fluxo de dados, eles comparam os padrões observados àqueles apresentados por ataques virtuais. Quando identifica o padrão suspeito, o sistema emite automaticamente um alerta para os responsáveis pela rede, notificando a existência de uma possível intrusão. Há ainda sistemas que dispõem de reações pré-configuradas para cada tipo de ataque detectado. Sendo assim, dependendo do ataque, o contra-ataque pode ser imediato, tá? Então, ainda por cima, há outra diferença que acentua a vantagem do IDS em relação aos firewalls. Para ilustrar essa diferença, imagina que um usuário pediu ao firewall para importar dados a partir de um IP suspeito.
O firewall só será capaz de identificar ameaças se o site mencionado constar em sua lista negra. Agora pense em outro tipo de ameaça, pense em um ataque que está prestes a ocorrer por uma porta que o firewall não classificou ainda como perigosa. Nesse caso, o ataque será concretizado porque o firewall não foi capaz de entender o que ocorria por trás da tentativa de intrusão. Isso ocorre porque seu funcionamento é mecânico demais, cruzando os braços diante de ameaça desconhecida. Assim, já o IDS é um sistema bem mais esperto, ele consegue identificar o que está acontecendo do lado de fora da rede. Mesmo que o ataque esteja sendo articulado a partir do IP que o firewall identifica como nocivo, é essa vantagem, assim, e tem muitas outras vantagens, pessoal, não para por aí. O IDE funciona como um espião também, fornecendo informações sobre como a intrusão é organizada. Logo, não é por acaso que os especialistas em segurança da informação, o Nakamura e o Geos, que a gente já comentou sobre eles, veem como IDS como componente indispensável em ambientes corporativos, por causa das diferentes necessidades dos sistemas de segurança. Foram desenvolvidos dois tipos principais de IDS. Um deles é conhecido como Network Based Intrusion Detection, tá? System, o NIDS, simplesmente NIDS, tá? NIDS. Ao passo que o outro se chama Host Based Intrusion Detection System, HIDS, HIDS. A especialidade do HIDS é a proteção apenas de um host, ou seja, uma única máquina. Por esse motivo não consegue analisar o tráfego de pacotes espalhados pela rede. Ou seja, ele só pode ser responsabilizado pela entrada e saída da onde a máquina atua, tá? O NIDS, por sua vez, é capaz de proteger todo o segmento de rede que é instalado. Por isso, escolher onde posicionar é uma decisão importante, que deve ser baseada em questões estratégicas. O NIDS é formado por dois componentes principais. Os sensores ou sondas são os mecanismos que permitem o monitoramento da circulação de pacotes de segmento da rede protegido. Eles lançam assim mão de banco de dados sobre invasores conhecidos para facilitar sua identificação imediata. Já o gerenciador corresponde à parte do NIDS, que articula a reação aos ataques, o gerenciador. A resposta do gerenciador é solicitada mediante a detecção das atividades suspeitas pelos sensores. Pessoal, logo, é primordial que o gerenciador e os sensores sempre mantenham um canal de comunicação disponível entre os dois. A fim de preservar essas trocas de informações, é comum utilizar a criptografia, método que evita a intercepção e decodificação dos dados. Quando os sistemas identificam algo suspeito no trânsito dos dados, um alerta é rapidamente enviado ao administrador da rede, ou então procedimentos pré-configurados são acionados. É possível, pessoal, por exemplo, que o sistema de detecção de intrusões faça ajuste de última hora nas regras do firewall para que a conexão perigosa seja bloqueada. Por causa dos diferentes benefícios oferecidos pelo NIDS e pelo HIDS, hoje em dia já são vendidos no mercado sistemas híbridos que aproveitam o que há de melhor em cada sistema. Assim, quando o NIDS se especializa em colher dados sobre o que está acontecendo no segmento de rede, o HIDS pode ser dedicado ao monitoramento da máquina onde está instalado. Os sensores de redes podem ser colocados em pontos estratégicos, como os locais de entrada de comunicação. Já os HIDS devem ser posicionados nas máquinas que se pretende proteger de forma mais intensiva. Os diferentes sensores, pessoal, assim espalhados, repassam as informações colhidas para um gerenciador central. É recomendado que a estrutura do IDS, pessoal, esteja isolada do restante da rede, tornando o sistema de segurança menos vulnerável. Ainda com relação à localização do IDS, há outras variáveis que devem ser consideradas. Uma delas que tem a ver com a sua posição em relação ao firewall. O que acontece, por exemplo, quando instalamos o IDS antes do firewall? É óbvio que se o IDS está na frente da barreira de segurança, ele vai detectar uma quantidade muito maior de ameaças. O grande benefício é que, como um espião, ele poderá fornecer pistas sobre como esses ataques funcionam. Por outro lado, quando o IDS fica atrás do firewall, ele só terá acesso às tentativas de invasões que driblam o primeiro obstáculo de segurança. Existe também a possibilidade de colocar o IDS no próprio firewall. Normalmente ocorre dessa forma, fazendo com que o registre como são articulados os ataques da primeira defesa, na parte da rede. Então, repare que cada alternativa oferece uma proteção diferente. Outro ponto importante, pessoal, diz respeito ao que fazer com os dados produzidos pelos sensores. Caso os critérios de segurança sejam exagerados, o volume de informação coletados pelo IDS, pessoal, será grande demais, dificultando o seu gerenciamento. A moderação é um fator importante para que o sistema não emita alertas constantes sobre ameaças falsas. Tá? Então é importante isso. Dentre os tipos de alertas disponíveis, destacam-se as possibilidades sofisticadas, que incluem chamadas, por exemplo, chamadas para celulares. Quando pré-configurado corretamente, a reação do IDS pode ser rápida, bloquear o IP envolvido com a ameaça e suspender a conexão. Pessoal, apesar das vantagens listadas, não podemos nos esquecer que, como qualquer outro sistema, esse dispositivo também tem seus pontos fracos. Tá? Infelizmente, a maioria dos IDS ainda utiliza banco de dados de detecção de ameaças,
Por isso, quando se disparam, por exemplo, deparam com ataques desconhecidos, muitos sistemas abrem as portas, julgando-os inofensivos. Existe ainda os riscos de sobrecarregar o sistema, uma vez que as redes muito ativas tendem a gerar muitos dados. Com isso, torna-se complicado detectar ameaças reais, já que elas se perdem por meio de um emaranhado de informações desnecessárias. Pessoal, os crackers que se fazem valer dessa fraqueza para invadir as redes com mais facilidade, às vezes, por exemplo, eles lançam um ataque falso para distrair o sistema de segurança enquanto a ameaça real entra assim pelas portas dos fundos. Esses são alguns dos fatores que transformam o IDS em um sistema complexo e por vezes muito caro. E é preciso então manter em mente que os custos envolvidos correspondem ao grau de segurança que a empresa pretende implementar. Então, novamente, a classificação da informação torna-se uma ferramenta útil, possibilitando que o nível de proteção seja proporcional à importância da integridade, da confidencialidade e disponibilidade dos dados. É possível identificar ainda diferentes modalidades do IDS. De acordo com o especialista Pinheiro, existem dois tipos principais de metodologias usadas para a detecção de ameaças. A primeira delas é conhecida como Knowledge Based Intrusion Detection, tá? ou chamado Minutiae Detection System, o mais comum no mercado atualmente. Seu funcionamento é mais simples, pois seu instrumento principal é uma lista negra com dados sobre os principais invasores. Como os crackers não perdem tempo, a eficácia dessa modalidade depende de suas atualizações constantes para identificar as ameaças recém-criadas. A segunda alternativa chama-se Behavior Based Intrusion Detection. Tá? Ela é sofisticada porque não depende de um banco de dados. Por ser mais inteligente, esse sistema de detecção é capaz de identificar mudanças no comportamento dos usuários, para isso estabelecendo um padrão de normalidade, fazendo com que qualquer anomalia utilizada da CPU, fluxo de dados, horário de conexão ou atividade de disco sejam identificados como suspeitos. A definição, pessoal, da anomalia é feita com base em análises estatísticas e às vezes qualitativas também. Imagina, por exemplo, que o usuário de uma empresa acesse a rede nos turnos da manhã e da tarde. A detecção de muitas atividades no turno da madrugada deve soar assim como um alerta de possíveis invasões noturnas. Muita informação, né? Espero que tenham compreendido e caso ainda não, assista novamente, sempre anotando assim, os pontos mais importantes, tá ok? Sucesso, bons estudos e até a próxima!